Essa citação é um poema de autoria da surda-cega chamada Helen Keller. E esse é o sinal dela na comunidade surda. Helen Keller nasceu no dia 27 de junho do ano de 1880. Ela nasceu na cidade de Tuscumbia, nos Estados Unidos, no estado do Alabama. A vida de Helen Keller foi repleta de vitórias e barreiras que ela conseguiu vencer. Quando criança, aos 1 ano e 6 meses de idade, Helen ficou cega e surda devido a uma doença diagnosticada então como febre cerebral. Hoje em dia, pode ser que essa doença seja a doença chamada escarlatina. Ao decorrer de sua vida, ela encontrou diversas limitações e barreiras que precisava vencer. Ela não conseguia falar, não enxergava e não tinha percepção alguma em relação ao mundo. Um tempo antes, alguns meses antes do seu aniversário de 7 anos, ela conheceu uma pessoa que mudou a sua história, mudou a sua vida. Essa pessoa era a professora Annie Sullivan. Annie Sullivan mudou completamente a vida de Helen Keller, pois antes de conhecê-la, Ellen não tinha nenhuma orientação, não compreendia o significado das coisas. Quando a professora Annie chegou, ela passou a orientá-la e ensiná-la. Utilizando a língua de sinais tátil, a professora Annie ensinou a Ellen a palavra boneca. Fez o B, o O, o N, o E, o C e o A. Porém, Ellen não conseguia entender a relação daquela palavra com o real significado dela. Então, certo dia, um tempo depois, no dia 5 de abril do ano de 1887, aconteceu uma coisa realmente incrível na vida de Ellen. Ela finalmente conseguiu entender o significado da palavra água. Nesse dia, elas estavam perto de um poço, bobeando água. Daí, Ellen começou a sentir a água fria em suas mãos. A professora Annie foi lá, aproveitou essa oportunidade, pegou a mão dela e começou a fazer a datilogia da palavra água. Fez o A, o G, o U e o A. E finalmente, nesse momento, ela conseguiu entender a relação daquela palavra com o real significado. Daí, ela conseguiu aprender alfabeto manual e braille. E desse dia em diante, ela começou a estudar e aprender bastante. Ellen conseguiu aprender mais de 30 palavras novas. Helen Keller depois começou a sentir o desejo de aprender a falar, aprender a oralizar. Daí a professora Annie passou a ensiná-la e orientá-la, mostrar como fazer. Elas estavam sempre juntas, até o dia triste da morte da professora Annie, no ano de 1935. Em 1904, Ellen conseguiu se formar em filosofia. Helen Keller gostava de escrever, escrevia bastante, fazia palestras, participava de movimentos sociais. Além disso, ela recebeu diversos certificados e premiações de instituições no mundo inteiro. Na minha opinião, Helen Keller, com a sua dedicação, com seu empenho, ela mostrou ao mundo que os surdos cegos são capazes de vencer as barreiras, de vencer suas limitações, sim. Além disso, a história da Helen Keller conseguiu incentivar a criação de novos métodos, novas metodologias de ensino-aprendizagem de pessoas surdas e surdo-cegas. E, na minha opinião, Helen Keller ela é extremamente relevante para a área da surdo-cegueira. É uma mulher que conseguiu mostrar com seus sonhos, seus desejos e ambições que somos capazes de qualquer coisa. Vocês sabem quantos livros ela escreveu? 14 livros. Então, em resumo, é isso. A gente vê que as pessoas surdas-cegas elas são capazes de se desenvolver, de aprender e conseguir se desenvolver dentro da sociedade, dependendo da metodologia correta, certo? A gente lembra que a professora Annie Sullivan, ela conseguiu orientar a Ellen de uma forma correta. E Helen Keller conseguiu aprender as palavras, se desenvolveu super bem. Além disso, as pessoas surdo-cegas, elas conseguem sim
se desenvolver desde que haja essa metodologia, como eu falei anteriormente. Mas a gente sabe que hoje em dia existem várias metodologias e formas de comunicações diferentes, como o Tadoma, a língua de sinais tátil e vários outros. Isso vai depender da identidade do surdo cego e ver qual será mais confortável para ele.